Nossa história de hoje começa na cidade de Dakar, no Senegal, na África Ocidental, onde conhecemos nosso personagem principal, Seydou. Ele é muito pobre, órfão e vive com seu irmão Moussa. Todos os dias, eles trabalham na construção civil para ganhar algum dinheiro. O único objetivo dos dois é trabalhar o máximo possível para juntar dinheiro suficiente, um dia, ir para a Europa e se tornarem cantores famosos. Eles acreditam que, com isso, a família deles finalmente poderá ter uma vida melhor. Durante 6 meses, os dois trabalham duro e conseguem juntar o dinheiro necessário para a viagem. Então, um dia, Seydou conta para sua mãe, Yoko, que pretende ir à Europa trabalhar para poder cuidar da família. Ao ouvir isso, a mãe de Seydou fica furiosa, pois muitos moradores daquela vila já tentaram ir para a Europa e acabaram morrendo, alguns no deserto e outros no mar. No dia seguinte, a mãe de Seydou grita com Moussa, acreditando que a ideia de ir à Europa veio dele, e que ele está influenciando Seydou. Escondido, Seydou observa a cena e, para acalmar a mãe, aparece em mente dizendo que tudo não passou de uma brincadeira, que ele não vai para lugar nenhum. Passam-se mais dias, e Seydou e Moussa continuam trabalhando. À noite, eles escrevem músicas e as cantam para os amigos. Finalmente, depois de 6 meses, conseguem dinheiro suficiente para ir à Europa. Eles então vão até um homem chamado Gisco e pedem conselhos. Gisco tenta dissuadi-los, dizendo que a vida na Europa não é como mostram na TV. Lá também existem pessoas morando nas ruas e a vida não é fácil. Apesar do aviso, Moussa insiste, lembrando que eles trabalharam duro por 6 meses e não podem desistir agora. Seydou acaba concordando. Os dois então vão até um xamã, que é uma espécie de sacerdote, e perguntam se devem ir para a Europa. O xamã diz que sim, e os dois ficam felizes, recebendo a bênção dos ancestrais. No dia seguinte, Seydou parte escondido com Moussa rumo à Europa. Durante a jornada, eles cantam suas próprias músicas. Ao chegarem a um lugar chamado Mali, fazem passaportes falsos com um homem, que os instrui a mostrar os documentos em silêncio se forem parados, pois agora eles são malianos, e não mais do Senegal. Seus nomes também são alterados, Moussa vira Malik e Seydou vira Selfie. Na fronteira do Mali com a Nigéria, os guardas pedem os passaportes. Moussa fala demais e acaba sendo descoberto, então o guarda ameaça prendê-los se não pagarem $50. Eles pagam e seguem viagem. Mais adiante, conhecem um homem chamado Yui, que promete levá-los até a Itália, mas cobra $1.200. Os dois aceitam a oferta e vão para o abrigo dele. Naquela noite, o homem chamado Nali avisa que o deserto que vão atravessar é muito perigoso, cheio de mafiosos que os assaltam. Para proteger o dinheiro, precisam colocá-lo dentro de sacos plásticos e escondê-lo no próprio ânus. Seydou e Moussa riem da ideia, achando tudo muito exagerado, mas os outros migrantes levam a sério, pois já sabem que os mafiosos são implacáveis. Na manhã seguinte, todos se preparam para partir. Moussa tenta esconder o dinheiro como foi instruído, enquanto Seydou ri à distância. Depois, eles são deixados na fronteira da Nigéria e entram no deserto do Saara. A estrada é tão difícil que um dos passageiros cai do carro em movimento, mas ninguém para ajudá-lo. Seydou se apavora, segura firme no carro, sabendo que, se cair, também será abandonado. Quando chegam ao meio do deserto, o motorista os obriga a descer e seguir a pé, mesmo eles tendo pago pela viagem. Caminhando sob o sol escaldante, Seydou vê vários corpos pelo caminho, pessoas que tentaram a mesma jornada, mas morreram ali. 2 dias depois, uma mulher mais velha não consegue continuar, cai no chão e ninguém a ajuda. Seydou se sensibiliza e dá sua última água a ela, mas Moussa briga com ele, dizendo que se ficarem para trás, se perderão no deserto e morrerão. Mesmo com a ajuda, a senhora morre, e Seydou, arrasado, corre para alcançar o grupo. Naquela noite, todos são parados por mafiosos da Líbia, que os roubam sem qualquer piedade. Quem não tem dinheiro é forçado a beber líquidos estranhos, pois os mafiosos sabem onde as pessoas escondem o dinheiro. Seydou e Moussa são separados, e Seydou fica devastado. No dia seguinte, Seydou e os outros são levados para uma prisão dos mafiosos, onde serão vendidos como escravos. Lá,
um homem chamado Non explica que eles não são policiais nem soldados, apenas parte da máfia, e que, se quiserem sobreviver, terão que obedecer a todas as ordens. Quem se recusar será morto. Depois, Non leva os prisioneiros para uma sala onde começam a torturá-los. Ele exige que todos deem o número de telefone de suas famílias para pedir resgate. Quem dá o número é solto. Os que não dão, como Seydou, continuam sendo torturados. O sonho dos dois irmãos está virando um pesadelo, e escapar parece impossível. Seydou, agora ferido e machucado, recebe uma bebida de um homem chamado Martin, que se comove com sua dor. Dias depois, o mafioso entra na prisão procurando carpinteiros e construtores. Martin se oferece e convence o homem a levar também Seydou, dizendo que precisa de ajuda no trabalho. Por sorte, o mafioso aceita. Eles são levados a um lugar onde devem construir um muro ao redor da casa do chefe da máfia. Lá, Seydou finalmente recebe comida de verdade, algo raro na prisão. Ele começa a trabalhar, mesmo sem experiência, e Martin ensina tudo com paciência. Ao final do dia, Martin pergunta a Seydou se seu pai sabia que ele estava indo para a Europa. Seydou responde que seu pai morreu quando ele era criança e que sua mãe não sabia da viagem, apenas sua prima. E a história continua. Mas Seydou tinha certeza absoluta de que um dia encontraria a moça. Um dia, quando eles já estavam quase terminando o trabalho, não aparece e diz para Martin que quer construir uma fonte naquele local, como a que estava numa imagem que ele mostrava. Martin concorda e diz que pode fazer algo ainda melhor. Nem então fala que, se ele realmente conseguir fazer isso, o chefe dele ficará muito feliz e os libertará da máfia, além de lhes dar dinheiro para irem a Trípoli. Ao ouvir isso, Martin e Seydou ficam muito felizes, pois finalmente tinham uma esperança de sair dali. Depois de completarem o muro, os dois se dedicam intensamente à construção da fonte, pois sabiam que, se fizessem um bom trabalho, teriam uma chance de fugir. Alguns dias depois, Martin e Seydou terminam a fonte. O chefe de Nan aparece e vê a fonte, e tanto ele quanto sua esposa gostam muito do resultado. O chefe da máfia fica satisfeito e decide libertá-los, dando também dinheiro para irem a Trípoli. Finalmente, ao chegar a Trípoli, Seydou começa a procurar moça. Mas, apesar de todos os esforços, ele não consegue encontrá-lo. Então, Martin diz a Seydou que ele pode ir com ele, mas Seydou diz que não pode abandonar seu primo. Ao ouvir isso, Martin entende e responde que, assim que Monsa for encontrado, Seydou deve ir para a Itália, pois ele estará esperando lá. Antes de se separarem, Seydou agradece a Martin e cada um segue seu caminho. Seydou volta a procurar por Monsa, mas mesmo após muita busca, não encontra nenhuma pista. Enquanto procura por Monsa, Seydou continua trabalhando como operário. Um dia, enquanto trabalha, um amigo dele chega dizendo que acabaram de chegar alguns trabalhadores de Sindal, e que talvez Monsa esteja entre eles. Ao ouvir isso, Seydou corre até os trabalhadores de Sindal, e por sorte, Monsa realmente estava entre eles. Ao vê-lo, Seydou abraça e diz que eles devem ir embora dali, mas Monsa se recusa. Seydou pergunta por quê, e Monsa explica que não consegue mais andar, pois levou um tiro na perna enquanto tentava fugir. Ao ouvir isso, Seydou fica muito abalado, mas Monsa diz que eles deveriam voltar para casa. Seydou, no entanto, responde que eles estão muito perto de alcançar o objetivo e que não podem desistir agora. Ele promete cuidar de Monsa ali mesmo e, depois, seguir para a Europa. Vendo a determinação de Seydou, Monsa concorda. Então Seydou leva até seu amigo Loy para que ele cuide dos ferimentos. Loy começa o tratamento e pede que Seydou vá buscar alguns remédios com seu amigo Samir. Samir era um barbeiro que vendia medicamentos ilegalmente, porque farmácias não atendiam pessoas negras ali. Seydou vai até Samir, que entrega os remédios rapidamente e pede que ele vá embora antes que seja pego. Seydou leva os remédios de volta, e Loy os dá à moça. Depois, Seydou limpa o corpo de Monsa, que estava muito sujo. À noite, Loy diz a Seydou que precisam levar Monsa ao hospital, pois ele precisa de cirurgia. Mas Seydou responde que negros não são atendidos dos hospitais locais. Loy também não sabe o que fazer, mas diz que, se eles não levarem Monsa ao hospital em até 10 dias, a infecção poderá matá-lo.
No dia seguinte, Cido vai até um homem chamado Genon e entrega todo o dinheiro que havia guardado para ir à Itália, pedindo ajuda. Infelizmente, Genon devolve o dinheiro e diz que não é suficiente nem para levar uma pessoa. Vendo Cido tão desanimado, Genon propõe outra opção: ele pode ir como capitão em seu navio. Mesmo sem saber pilotar um navio, Cido aceita. De volta para casa, ele conta à moça que eles vão para a Itália. Moça pergunta como ele conseguiu tanto dinheiro, e Cido revela que será o capitão do navio. No dia seguinte, Genon ensina Cido a pilotar, dizendo que ele deve manter a bússola sempre no zero, assim chegará à Itália. E, se precisar de ajuda, pode ligar para ele. Naquela noite, Cido fica muito nervoso. Afinal, várias pessoas também iriam no navio, e suas vidas agora estavam sob responsabilidade dele. No dia seguinte, tomado pelo medo, Cido diz a Genon que não pode mais ser o capitão, pois não quer ser o responsável pela morte de tantas pessoas caso algo dê errado. Genon fica furioso e expulsa Cido do navio. Sem mais opções, Cido acaba tendo que aceitar o papel de capitão. Em alto mar, ele e moça veem uma luz e acreditam estar perto da costa da Itália, mas logo percebem que é apenas uma refinaria de petróleo. No dia seguinte, Cido descobre que há uma mulher grávida no navio, e ela começou a sangrar. Desesperado, ele liga para a guarda costeira, explica a situação e pede ajuda. A oficial promete enviar socorro quanto antes. Cido se sente aliviado e espera, mas ao anoitecer, ninguém aparece. Ele perde a esperança e decide seguir viagem. No dia seguinte, o homem avisa que há pessoas presas no compartimento do motor. Cido vai até lá e encontra várias pessoas famintas e sedentas, presas por dias. Ele lhes dá comida e água. Enquanto isso, a mulher grávida dá à luz, gerando comoção e agitação no navio. Cido pede calma a todos, pois muito movimento poderia virar o barco. Ele pede que todos rezem para chegar em segurança à Itália. Após dias de viagem, finalmente avistam a costa italiana. Todos ficam muito felizes e agradecem a Deus por terem chegado em segurança. Pouco depois, um helicóptero da guarda costeira aparece para ajudar, e Cido, muito emocionado, começa a chorar. Ele declara: "Eu sou o capitão deste navio, e nós chegamos à Itália." Depois de tantas dificuldades, eles finalmente haviam chegado à Europa. E assim a história termina. O que achou dessa história? Deixe seu comentário. Nos vemos em uma nova história.